Eu vou passar a leitura da carta da professora Cecília Coimbra, que nos chegou há pouco. Há uma citação de Carlos Drummond de Andrade. Tem apenas 2 mãos e o sentimento do mundo. Denise, com sua inquietação, terna e corajosamente, afirmou a vida. Vida que se esvaiu, vida que ficou em cada um de nós, vida que se expressou de modo potente e radiante no lançamento do seu livro Juventude nas Sombras. Já bastante debilitada, Denise, ao falar de seu trabalho com jovens no Jardim Catarina, iluminou-se. Transbordou-se, ultrapassou o seu próprio corpo e afirmou o seu sentimento pelo mundo. Aquela mulher magra e frágil, em sua leveza e palidez, cresceu, fortaleceu-se e, mais uma vez, dentre tantas outras, afirmou a potência de sua vida, potência de viver. Ativamente se fez presente, como faz agora. Se, abre aspas, de tudo fica um pouco, fecha aspas, como dizia o poeta Drummond, fique em nós as muitas facetas de Denise. Fique em nós sua força, sua delicadeza, sua coragem, sua ousadia, sua presença constante. Denise Cordeiro, presente. O nosso agradecimento à professora Cecília, que não pôde estar conosco, mas teve esse carinho de enviar a carta. Faço a leitura agora da carta do professor José Machado Paz, que atendeu ao nosso pedido e gentilmente enviou a carta também. Homenagem a Denise. Começaria por felicitar o Programa de Pós-Graduação em Educação da UF pela atividade desenvolvida ao longo de seus 40 anos de existência, bem assim como o Observatório Jovem do Rio de Janeiro, da UF, por uma década de iniciativa e de sucessos que espero se venham a multiplicar nas próximas décadas. Devo dizer que fiquei muito sensibilizado ao constatar que neste programa de comemorações havia lugar a uma homenagem póstuma à professora doutora Denise Cordeiro. A ela me associo com emoção. Denise esteve no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa de janeiro a maio de 2005, quando, na condição de bolseira da CAPES, desenvolveu seu projeto de doutoramento, que resultaria posteriormente a publicação do livro Juventude nas Sombras. Em Portugal, esta é a forma de tratamento entre quem se encontra afetivamente próximo. Pode parecer estranho, Denise, e te esteja falando em discurso direto, quando a morte te levou do nosso convívio. Porém, a vida é também constituída de memórias, e tu, Denise, continuas bem viva em nossas memórias. Para terminar, dedicas teu livro Juventude nas Sombras a teu filhote, o Paulo, aqui conosco, pela pessoa linda que é. Eu gostaria também de te dar os parabéns ao Paulo pela pessoa linda que tem sua mãe. José Machado Paz, Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Vou aproveitar e agradecer a Mônica, que tanto se empenhou também nessa organização e esses contatos todos. Passar para o Carlos, porque essa última palavra acho que é de Denise. Olha o privilégio e a honra. Na verdade, eu vou ler uma passagem do livro da Denise. São os 2 últimos parágrafos, efetivamente, né? Nos percursos labirínticos de vida dos jovens deste livro, em seus caminhos de escolarização, nos vínculos com o trabalho precário e na vida no bairro, os modos de produção das subjetividades tendem muito mais à conservação e à captura do que às formas de singularização. Essa produção é afetada por atravessamentos que têm de levar em conta as suas experiências das desigualdades, isto é, o acesso a recursos materiais e simbólicos e a uma variada constelação de circunstâncias. A meritocracia e o conformismo perpassam seus afetos e humores, carregando de constrangimentos a produção de suas existências. As resistências, como quando discutem na escola, não aceitam o script ou querem ir além do que o bairro oferece.
podem ser encaradas pelos familiares e pela escola, incentivados pelas vozes autorizadas dos especialistas, sobretudo dos que falam por meio da mídia, como uma atitude rebelde, negativa, já que o mundo com que os jovens sonham não foi feito para todos. Restaria aos jovens pobres aceitar o conformismo da precarização de suas vidas e submeter-se aos postos possíveis de trabalho, à inconsistência escolar, fixar-se nas beiradas? Mas o investimento no conformismo é paradoxal. A pecha de periculosidade recai sobre eles, como expressam as notícias de jornais, para tentar conter os fluxos e as energias da resistência, para que se tornem conformistas aos limites do bairro, ao trabalho incerto, à escola precária. E, ao mesmo tempo, os jovens passam a ser vistos como limitados, incapazes e, para usar uma palavra de ordem dos tempos neoliberais, sem empreendedorismo. Nesse cenário que afeta a vida dos jovens pobres, não cabe o temor ou a espera silenciosa, mas a busca de um olhar dirigido às suas experiências de vida. Eles querem ser ouvidos e têm muito a dizer. E suas múltiplas vozes afirmam o que a vida tem de melhor, a multiplicidade. No entanto, as visibilidades explodem em torno de um modelo de juventude perigosa e jogam-se nas zonas de sombra e as apropriações dos espaços e do jogo de possibilidades para mais e para menos, no instante de um sorriso, de um devir, toda vez que a juventude transforma bens em recursos, luta para encontrar saídas possíveis, abre portas, faz a vida vazar nesses territórios de fabricação da miséria. Futuro incerto, vida dura, potentes devires. Como homenagem para Denise, o que eu posso dizer é que todos, né, somos andarilhos da eternidade. Olha, eu fui orientador de Denise, né, foi a minha primeira orientanda. Mas não fui sozinho não, o professor Osmar, acho que, enfim, nós fomos orientadores de Denise, né? Na verdade eu e o Osmar. O Osmar eu solicitei a ele um depoimento do vídeo, ele disse que queria fazer aqui. Queria lembrar três coisas: a entrada da Denise e um meio termo da Denise, enquanto eu acompanhei bastante até o exame de qualificação, e depois a defesa da tese, rapidinho. A Denise concorreu a uma vaga que nós tínhamos no campo com uma pessoa que tinha um currículo imenso, uma experiência enorme, já aposentada, que era assim, 100 para uma e 10 para outra. Foi uma decisão muito difícil. Foi uma reunião, um domingo de manhã, que deve ter durado umas 3 horas. A gente resolveu apostar na Denise e ela não nos decepcionou. Segundo, nós ficamos muito preocupados, lembra, Carrano, no exame de qualificação, que a Denise queria abraçar, não o mundo, no Jardim Catarina, queria abraçar com as mãos e com as pernas. Era impossível tudo que ele queria fazer. Observação direta, fotografia, comprou máquinas fotográficas baratinhas para distribuir para os jovens, ler os jornais, fazer isso, fazer aquilo, dizer, não é possível, não é possível, não é possível. Estava na véspera dela ir para o estágio em Portugal. A gente reorientou, acho que foi o último momento que eu atuei mais com orientação, depois o Carrano assumiu de vez. Ela voltou outra pessoa, o estágio fez muito bem, ela voltou alegre, sumiu, da minha área ela sumiu. E o terceiro registro nos deu uma surpresa assim, excepcional. Ela trouxe uma tese brilhante, brilhante. A defesa da tese dela, como disse Cecília, já estava doente, foi assim uma coisa ótima, ótima. O livro é apenas uma consequência material disso. Eu me lembro muito bem da defesa dela, pelas melhores teses que aconteceram aqui, pelo conteúdo, pela forma bonita de escrever e pela alegria dela de estar apresentando as coisas e se defendendo. Por isso ela ainda está conosco, sem dúvida nenhuma. Paulinho, se pudesse vir aqui, pegar o DVD e também as cartas. Ó, a Ana, então, ela está
abrindo mão da sua apresentação formal que eu faria aqui, e eu vou só dizer que a gente gosta muito da Ana, viu? Só isso. E quem não conhece a Ana, está na hora de conhecer, viu? A Ana vai conversar com a gente hoje sobre território jovem, técnicas e modos de vida. A professora Ana, como eu falei, é do IPUR, do FRJ e coordenadora do Lastro. Quer dizer, dispensar a apresentação não quer dizer que eu me considere conhecida, não. É porque aquela coisa do Lattes fica muito estranha, né? Muito grande aquilo e meio constrangedor também. Então, quero dizer que eu sou socióloga, né? E professora do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da UFRJ. Eu acho que isso basta, não precisa daquela coisa assim detalhada não, que te morre de vergonha. Depois mais pela idade do que pelos méritos acadêmicos, vamos dizer assim. Bom, eu preparei uma fala, naturalmente, com cuidado, o máximo cuidado possível, mas numa dúvida com relação a quem estaria aqui reunido, na verdade. Eu vejo que tem muitos professores, realmente são pesquisadores também da área, mas eu imaginei que teríamos também muitos jovens do Observatório Jovem. Então, na verdade, a minha fala ela é multidirigida, né? E por vezes eu estou fazendo mais uma fala para esses jovens. Como na verdade existe uma filmagem, né? Isso depois então pode ser utilizado, né? Por eles. Eu imagino que vamos dizer, seja uma fala também não completamente perdida, na medida em que exista essa possibilidade de uma posterior interlocução. Então, não à toa, eu comecei a exposição pensando na necessidade de esclarecimento das palavras. Então, o título era esse, Territórios Jovens, Técnica e Modos de Vida. Como, na verdade, eu pensei estar me dirigindo fundamentalmente a eles, eu tratei de esclarecer o que eu tinha pensado com relação a estas palavras. Mas eu penso que esse esforço também não é inútil, penso que é útil também, né, para armar as interlocuções entre nós, entre disciplinas, e também, vamos dizer, com os intuitos de preparar a pesquisa compartilhada e eventuais intervenções. Então, não penso que seja realmente um esforço perdido. Mas, quando eu pensei as palavras, eu pensei em dizer a esses jovens que as palavras trazem também algumas obrigações. E que essas obrigações são obrigações de quem é herdeiro, portanto, tem que reconhecer de onde vêm as heranças e o que significaram como esforços das gerações anteriores, e também, vamos dizer, obrigações relativas ao esclarecimento da visão de mundo, ou seja, da onde você fala, por que fala alguma coisa, né, e por que é com essas palavras e não com outras. E logo o convite de Paulo foi Territórios Jovens. E logo a seguir escrevi para Paulo dizendo, tá bom, Territórios Jovens, mas vamos lá com técnica e modos de vida também. Porque senão eu fico meio abstrata com relação a territórios jovens. E aí já vai toda uma questão de experiência de pesquisa, de opções analíticas, de visão de mundo, de diálogo interdisciplinar, de produção científica, etc., né, que configuram, de alguma maneira, heranças também, heranças de visões de mundo e de experiências vividas por mim mesma e experiências a mim relatadas. Né? Então, eu não me sinto confortável exclusivamente com a ideia de territórios jovens. Eu preciso de mais alguma coisa. E essa mais alguma coisa, no caso, né, pela experiência do Lastro, foi técnica e modos de vida. Por quê? Porque o território, num debate teórico orientado por Milton Santos, o território não é uma categoria das ciências sociais. Né? O território é um absoluto. O território é um recorte
no espaço físico. Né? Então, até segunda ordem, o território não é uma categoria relacional. Né? E não está, quer dizer, diretamente relacionado a uma determinada fase de uma sociedade ou determinado período histórico. Território é território. Né? Então, a referência que se faz hoje em dia, e ela é tão incisiva, a noção de território precisa ser questionada e não naturalizada. Então, nós sabemos que território, né, é uma categoria extremamente usada, se confunde um pouco com o pensamento progressista, conversando com uma outra categoria mais bem trabalhada pelas ciências sociais, que é a categoria do cotidiano. Então, território e cotidiano virou uma espécie de par do politicamente correto. E isso, quer dizer, faz com que, de alguma maneira, não se interrogue os seus fundamentos. Fundamentos que eu vejo muito bem questionados no final da tese de Denise, né, onde ela questiona, inclusive, o limite do bairro, o aprisionamento dos jovens no limite do bairro. Algo extremamente sério e que fica inquestionado se nós reificarmos e acreditarmos no bom mocismo da noção de território. Sabemos, por outro lado, né, que a noção de território ela é trabalhada também socialmente, ou seja, ela não fica inerme. E, numerosas vezes, o território aparece confundido com a categoria nativa do pedaço. Né, o pedaço do jovem. É o pedaço que é do jovem. O pedaço que é quase, né, a propriedade, não quer dizer, a propriedade econômica, mas a propriedade societária do jovem. Então, o pedaço, o meu pedaço. Essa noção de que o território, traduzido em pedaço, é o abrigo de determinadas relações sociais. De relações essas que seriam prioritariamente construídas por segmentos da juventude. Então, o pedaço traz essa noção mais viva, né, ultrapassando, de alguma maneira, né, o absoluto da noção de território. Então, teríamos territórios, pedaços, né, de alguma forma. Milton Santos propõe uma outra saída. Ele não fala de pedaço, até porque o pedaço é muito mais trabalhado pelos sociólogos e pelos antropólogos. Milton, como geógrafo, propôs a noção de território usado. Então, não seria território, seria território usado. O território usado, ele obriga a que se pense as práticas sociais. Né? Ele é um recorte do espaço físico, mas ele implica, para ser uma categoria relacional, na reflexão das práticas sociais. Faz um nexo entre técnicas que configuram a espacialidade e a ação da própria sociedade. Técnica e ação, espaço e tempo, objetos, coisas e práticas sociais. Então, há uma passagem, é uma passagem bastante radical da percepção, quando se fala em território ou quando se fala em território usado, que dentro da antropologia e da sociologia nós podemos quase encaminhar, não diretamente, mas quase construir um diálogo com a noção de pedaço. Essas polêmicas, elas, como sabemos, não são menores. Elas são verdadeiras lutas semânticas, porque a depender como se nomeia o real, né, também se tem, como sabemos, consequências culturais e políticas extremamente diferentes. Bom, então, o que ganhamos com a noção de território usado, ou, dependendo da outra ótica disciplinar, com o pedaço, é que nós nos obrigamos a leituras relacionais. Nós não separamos o sujeito da ação das suas relações e dos seus vínculos. Nesse sentido,
sentido, né, o território usado, ou um pedaço, ele pode transbordar limites definidos no território, no espaço físico, ou pode encolher, né, para quem, né, desses limites recortados, que nós estamos chamando aí de território, como, vamos dizer, recorte do espaço físico. Então, o território usado, ele transborda ou encolhe. O pedaço cresce e diminui. Não é um fixo, é um mix de fixo com fluxo, de técnica com ação, né, vamos dizer, de objetos com práticas sociais. Esse mix, ele é dinâmico e ele é relacional. Com essa perspectiva, né, do território usado, aí vamos falar do pedaço, nós podemos superar alguns riscos analíticos e políticos. Entre esses riscos se encontra o poder do espacialismo, ou seja, atribuir ao espaço a capacidade de definir as identidades sociais, ou atribuir ao espaço a capacidade de determinar os comportamentos coletivos ou os comportamentos juvenis, aqui para o caso. Então, aceitar o território simplesmente sem crítica é, até um certo ponto, correr o risco de guetificar, circunscrever as redes relacionais, né? E, de alguma maneira, vamos dizer, aprisionar as identidades sociais e as identidades juvenis dentro de determinadas leituras das precariedades existentes num determinado recorte do espaço físico. Então, as identidades sociais passam a ser tão carentes, tão fracas ou tão carentes, tão pobres, quanto a pobreza e a carência que estão condensadas em determinado recorte do espaço físico. Há uma contaminação entre características do espaço e identidades sociais. Daí a importância, né, de resistir a esses processos de contaminação da percepção, né, através de um cuidado muito grande para escapar da tentação do espacialismo. Por outro lado, o destaque atual do território precisa ser pensado, no meu modo de ver, né, através da expansão contemporânea, da difusão contemporânea da ação estratégica. A ação estratégica saiu da mão do Gomeri e penetrou nas corporações, e penetrou, né, porque sai dentro da redução do Estado, sai a ação estratégica privilegiada para dentro do tecido da sociedade, e está em toda parte, sobretudo nas parcerias público-privadas. O território, ele é um alvo da ação estratégica. Então, o território, ele é, sobretudo, alvo. Não à toa, o pensamento militarizado pensa imediatamente num alvo. E é isso que nós temos, em grande parte, como fundamento das políticas públicas. Uma leitura do território altamente sócia de uma leitura militarizada da sociedade. Os gestos corajosos, os gestos heróicos que se reproduzem, produzindo a vida. Então, imaginei, né, que nesta cinematografia, né, se pudesse valorizar, né, dentro do cotidiano, no cotidiano, os seus limites, na observação do modo de vida, dos modos de vida, desses gestos, desses cuidados, né, da coisa delicada, se é uma mãe fazer isso para seu filho, entregar o seu copo, né, diariamente, ou tentar fazer, né, uma coisa melhor,
né, para seu pai comer, ou outra pessoa comer, ou, quer dizer, uma coisa que se reproduz de uma maneira extremamente naturalizada, mas que poderia ser desnaturalizada para aí observar as oportunidades de afirmação do sujeito social, do sujeito da ação. Porque me parece que negando essa densidade da vida, de algo que no outro texto eu chamei de arte de resolver a vida, né, negando a arte de resolver a vida, desprezando o banal, né, não vendo, né, esse cuidado, né, não tratando o carinho como merece, não se vai a lugar nenhum. Então, quer dizer, não se vai no sentido de, né, criar uma maturidade plena, rica, satisfatória, criativa e risonha, né? Então, eu creio que é muito importante que se observe, né, que o jovem possa, no meu modo de ver, observar esse fazer, ou esses múltiplos fazeres que geram a arte de resolver a vida, nos seus numerosos gestos diários, né, para que se reconheça as oportunidades, ainda que pequenas e fugazes, de afirmação do sujeito social. Então, creio que por aí consegue-se resistir à imposição de estilos de vida. Então, modos de vida, arte de resolver a vida versus estilos de vida. Então, os estilos de vida são cada vez mais abrangentes. Eles são cada vez mais formatados como produtos completos, né? Envolvem, como sabemos, desde os condomínios fechados, passando pelos lazeres, lazeres mesmo no plural, né? Porque se vende 4 lazeres, 5 lazeres, 6 lazeres, junto com os condomínios. Então, numa vila de 5 lazeres, né, que você compra no pacote de uma forma de vida, né, você tem, vamos dizer, toda a vida formatada como estilo de vida. E isto é absolutamente difundido junto com as outras mercadorias e os outros serviços, alavancando uma determinada ordem urbana, uma maneira como se constrói, se faz a vida na cidade e, sobretudo, na grande cidade. Então, os estilos de vida, eles renegam a arte de resolver a vida, completamente. Os estilos de vida se apropriam de modos de vida e os transformam em mercadoria. Essa operação, ela é uma operação feita por muitos agentes econômicos, trabalhando juntos, envolvendo desde a área da comunicação, né, até, vamos dizer, os agentes financeiros mais avançados, mais tecnicamente avançados. Cooperação, né, mercantil dirigida a estilos de vida, temos um descolamento entre consumo e trabalho. O trabalho mais ou menos assalariado, né, que está na base dos modos de vida e da arte de resolver a vida, esse trabalho, ele é anulado, ele desaparece, ele vira ócio, né, e ele é diretamente, vamos dizer, substituído por consumo. E isso, naturalmente, é uma operação que estimula e controla diferentes mercados. Esta operação é uma operação cada vez mais bem feita, ela é sedutora, ela produz coisas sedutoras, ela é, vamos dizer, muito ativa no sentido de interferir nos imaginários. Então, há um condicionamento dos imaginários,
nós acabamos não vendo outra saída a não ser morar nesses lugares e ansiar por esses consumos. Em grande parte, cada um de nós aqui também é um ser contaminado por esses desejos. Não há culpa nisso. Há necessidade de libertação, mas não há culpa. Tá? E por aí, vamos dizer, me parece que para os jovens isso se torna ainda mais forte. Que se para os seres maduros já é forte, agora imagine para os jovens que estão nessa fase de uma transição que ninguém sabe muito bem para onde nem para quê. Né? Essa influência é mais pesada ainda. E se isso se acumula em cima, né, do desprezo pelos modos de vida e pela arte de resolver a vida, cria-se um impasse subjetivo monumental. Né? E junto com o impasse subjetivo, claro, todas as objetivações de escape que se possa imaginar. Então, nestas circunstâncias, nós temos realmente a difusão, né, de estilos de vida que mesclam moda, a correria atrás da moda é impressionante, moda, linguagem e novas tecnologias. Eu gostaria de ver o quanto do orçamento de uma jovem atendente de marketing é gasto, marketing não, de shopping, é gasto em produtos de beleza. Eu gostaria de saber também, nas comunidades, o que se gasta com produtos de beleza. Não, cabelo, mas é que você não sabe essas coisas. Caramba, você não sabe. Ah, não, mas você não sabe. Não, você não sabe nada de permanente, sei lá o que, aquelas que são fixas. Um bando de coisas. Você não sabe os produtos, não sabe nada. Mas existe uma quantidade monumental de serviços e produtos, né, dirigidos ao embelezamento, né, que é algo diretamente vinculado a essa difusão dos estilos de vida. E que armam não sei quantos sistemas de classificação, né, dos grupos sociais, dos espaços e dos indivíduos. Né, você está assim, você está assado, você... Não, só para depilar as criaturas. Não, você criou uma quantidade imensa de serviços relacionados a isso. Tortura. Tortura a parca. Não, porque aquilo é um horror. Dói. Bom, agora paga-se preços, inclusive preços, sei lá, emocionais com tudo isso, né? Bom, essas discussões, se vocês forem olhar, as criaturinhas feitas pela computação gráfica para entrar dentro dos anúncios dos estilos de vida, são exatamente essas criaturinhas, né, transformadas em imagens e colocadas dentro desses novos produtos da materialidade imobiliária. Né, tudo isso colocado junto nos fala dos sentidos da realização do lucro nos contextos urbanos atuais e como que isso afeta as etiquetas, os rótulos e a aparência, né, da vida coletiva. E como é que isto é colocado como leitura, né, e do imediato. Então, lê-se a sociedade através desses rótulos, dessas etiquetas, dessas estéticas ou destas estetizações. E se dirige o desejo para determinados produtos, objetos ou serviços. Eu creio, e aí vou ler um trechinho aqui, que a resistência aos apelos dos estilos de vida implica em ver de outra maneira contextos e relações sociais, deixando-se afetar, né, pelo aqui e agora, pela vida banal, pelo que é desvalorizado, pelo pensamento dominante. Esse tipo de resistência, colado ao lugar e ao cotidiano, exige um olhar atento para a vida diária, para os gestos gratuitos, para o dom
trabalhado pelo Marcel Mauss, ou pelo Maurice Baudelaire, enfim, pelo dom, para a linguagem corporal e para a escuta do outro. Não é possível que ninguém televisivo permanente compete com a escuta do outro. Você tem que escutar o outro. Muitos outros, não um outro, mas muitos outros. Quer dizer, é algo que é necessário conquistar o direito ao simples. Conquistar o direito ao simples. Né? E, com base nisso, encontrar as pepitas de ouro das práticas diárias que viabilizam a afirmação dos sujeitos sociais. Me lembrando de exemplos para vir para cá e para falar para os jovens, eu me lembrei de uma pequena cena logo depois dos desastres do Complexo Alemão. Do Complexo Alemão, não, ali do Morro dos Prazeres, em Santa Teresa. Morreu muita gente, como morreu aqui também. E logo depois eu estive na área, e já era o dia seguinte, 2 dias depois. As mães levando seus filhos, as suas menininhas e menininhos, limpinhos, arrumadinhos, cabelinhos preparados, mochilinhas nas costas, fortes, mães fortes com filhos, né, indo à luta pela escola e pela formação da criança. Belíssimo, belíssimo. Né? Esses registros, eu acho que eles dizem bem, né, dos modos de vida, dos valores, da arte de resolver a vida, que, no meu modo de ver, tem que ser alavancada como um reconhecimento da força, né, que viabiliza o confronto com os estilos de vida. Porque, senão, não é possível reconhecer a dignidade nos gestos cotidianos. E depois não vai se saber também porque existem tantos indignados. Então, porque não se reconhece a dignidade do outro, né? Então, a dignidade, me parece que seria uma passagem entre a experiência única do jovem de determinado lugar em diálogo com o universal, ou seja, com o que é de todos, com o que é de todo mundo, com o que é da condição humana, com o que é de todos os outros jovens e de quem não é jovem também, né? Com a condição humana, com a miséria e a grandeza do estar vivo. Nesses termos, me parece que seria importante discutir com os jovens o que seria muito legal, né, para os coletivos ativos que podem emergir das suas experiências. Eu li recentemente um texto muito bonito sobre um texto formal, oficial da Bolívia, onde se colocava um princípio. Qual era o princípio que orientava tudo? Viver bem. Quer dizer, se a maioria não vai viver bem, não interessa. Lamento, pode a economia crescer, pode acontecer o que quiser, pode as commodities chegar na China, mas se a maioria não vive bem, lamento, é um fracasso. Tá? Então, viver bem, a vida boa, o princípio da vida. Né? Então, quais são os princípios que nós vamos colocar aqui, né, para a nossa vida coletiva? Vamos ou não vamos? Fazer o quê? Né? Então, colocado nesses termos, né, me pareceu interessantíssimo ver o quanto que os estilos de vida ajudam nesse viver, né, e o quanto que os modos de vida ajudam neste viver. E como é que a gente poderia ver, né, melhor, né, essas forças da liberdade, da cooperação, né, da fraternidade, né, da garra, né, que muitas vezes estão desvalorizadas, essas forças, num cotidiano marcado por necessidades, por carências, por espaços físicos absolutamente precários.
As pessoas não são precarizadas, as condições de vida são precárias, por favor. Senão a gente fragiliza tudo, junto. Né? Esses seres humanos que aí lutam não são frágeis, coisa nenhuma, são fortíssimos. Então, quer dizer, como é que nós podemos, né, articular isso, né, com alguma coisa que não seja o padrão do individualismo, que na verdade está dirigindo a venda dos estilos de vida. Então, há 3 armadilhas, eu consegui ver com esse nexo aqui, umas 3 armadilhas que talvez conviesse colocar para os jovens. A primeira seria, claro, essa pressão dos estilos de vida, que endivida as pessoas. Muitas vezes a sociedade brasileira está endividada. Ainda vamos estimular para que consumam mais. Tá certo. Até parece que é um direito, até um certo ponto mas certamente não é o direito fundamental. A segunda armadilha é o aprisionamento no imediato. Então não se consegue mais ver as mediações institucionais e organizacionais que podem, de alguma maneira, permitir o alcance de uma vida melhor. E a terceira ameaça ou armadilha é traduzir o estilo de vida, conforme ele é apresentado concretamente, pelo código do individualismo e da competitividade, que também não leva muito longe, pelo menos a maioria. Com essas armadilhas, se elas não são contidas, nós sabemos que se perde sociabilidade, se perde vínculo social, se cria as condições da guerra, né, e de alguma maneira da competição e da conquista de territórios, assim chamados na fisicalidade das fronteiras, né, que marcam realmente a cultura de gangues, e que não vai, né, e nós sabemos que não vai essa cultura levar longe naquilo que concerne ultrapassar a própria fase da juventude e chegar num plano de maturidade bom mesmo. Então, eu creio que seria talvez bom, né, levar um pouco mais adiante a conversa sobre palavras e conceitos, além de território usado, podemos dizer de territorialidade. Então, territorialidade da juventude, ou territorialidade jovem, que na verdade a territorialidade ela não tem um limite, ela transborda e encolhe também. Então são territorialidades que dizem respeito à prática, aos vínculos sociais criados, à sociabilidade, né? Que pode perfeitamente, vamos dizer, agregar o fator corpo. Então, se é jovem, é uma dimensão do corpo que está sendo colocada, uma fase do ciclo vital, é uma vitalidade, né, tem o corpo implicado. Então, territorialidade, corporeidade, né, de alguma maneira, podem propiciar uma problematização que inclua também a tecnicidade. Então, teríamos tecnicidade, que não é técnica exclusivamente, né? Tecnicidade, corporeidade, territorialidade, tudo isso trabalhando junto, né, para uma visão relacional e, de alguma maneira, resistente ao monolitismo, ao absolutismo do território. Então, a tecnicidade, ela também introduz, porque tinha isso no título também, agora dessa fala, a tecnicidade é uma descoberta de usos insuspeitos para os objetos, para as coisas disponíveis. A tecnicidade está vinculada à arte de resolver a vida. Eu posso não ter a técnica, mas eu tenho a tecnicidade para fazer disto uma coisa imprevista. O produtor do copo não previu isso, mas eu vou fazer isto, porque eu tenho a capacidade suficiente para substituir as ausências e as carências, né, de alguma maneira preencher os buracos deixados pela vida. Então, como, de alguma maneira, realizar esses preenchimentos, e isto é tecnicidade. Então, a tecnicidade
pode permitir ao jovem do Observatório Jovem, né, articular as redes sociais, as redes sociotécnicas. O que eles chamam de redes sociais, o que é rede sociotécnica, como diz a professora Tamara Egra. E isto é uma confusão, e as redes sociais sempre existiram. São o sustento da sociabilidade. Agora, chama-se de rede social isto que é intermediado pela técnica contemporânea, né? Então, isto não é rede social, isto é rede sociotécnica. E faz uma confusão gigantesca, como se a revolução pudesse sair da rede sociotécnica sem nenhuma rede social embaixo disto, né? Quer dizer, isso é pura mistificação da técnica. E, por sua vez, combina muito bem com mistificação do espaço em território. Por aí vai, né, por uma série de simplificações e codificações que nos dificultam muito, né, compreender as potências, as potencialidades da juventude como sujeito social, né, sujeito social corporificado. Acredito que existam muitas indicações enriquecedoras de vários conceitos, outros propostos, por exemplo, pelo Maffesoli, do tipo estar junto, né? Um pouco o Nova Elias, um eu-nós, né? Eu não existo isoladamente, o nós é eu e o eu é também nós, quer dizer, uma série de articulações entre coletivos e indivíduos, né, que pode ser algo extremamente rico também para pôr para conversar com esses outros conceitos críticos e do pensamento crítico, né, que eu fiz referência a partir da obra do Milton Santos. Né? Então, talvez aí seja possível, né, propor aos jovens que eles ousem, esses do Observatório Jovem, criar outras imagens sínteses da juventude, né? outras ideações da juventude, do ser jovem. Por mim, se elas forem cômicas e irônicas, melhor ainda. Porque o riso também é consciência, né? É desligamento do imediato, né? Então, é bom também. E aí penso, né, que outras iluminações são possíveis, porque também uma outra tensão conceitual importante de Milton Santos é entre espaço luminoso e espaço opaco. O espaço dessa juventude, do Observatório Jovem, é um espaço opaco. Ele precisa de iluminação, mas não de iluminação como se faz no complexo alemão, evidentemente, né? Mas de uma iluminação conduzida pelo próprio jovem. Então, como é que acontece esta iluminação? Talvez através da cinematografia, deles mesmos, né? Criando outras iluminações, outras imagens, sínteses, né, da juventude. E, por fim, eu lembrei de uma maneira nada original, né, do Ulisses, de Joyce, né, que é um dia, e fiquei imaginando um dia, mas um dia desses jovens, né, um dia inteiro, nesses lugares. Como é que é esse um dia? Aí me lembrei que, olha, Ana Clara, você já leu isso em algum lugar. E aí me lembrei que foi do livro do Lefebvre, do Henri Lefebvre, que é A Vida Cotidiana no Mundo Moderno, onde logo no início ele propõe uma reflexão a partir de Ulisses. Eu acho que nós podemos imaginar os novos Ulisses, né, esses Ulisses desses lugares, né, que não são territórios vamos dizer, herméticos, são abertos, não são comunidades metafóricas e narram guerras, exatamente, tem todas as possibilidades de serem excelentes Ulisses, né, dentro de uma cotidianidade não alienada, que era justamente a proposta do Lefebvre, né? Então, eu creio que era isso, quer dizer, eu queria falar isso, queria fazer esse diálogo, né? Também com esses jovens, mas
ele fica, né, como uma possibilidade de também ter Vinícius aqui, não sei se fica na hora da tarde, o Vinícius, você fica? Sim, Vinícius, você fica? Sim, porque ele está fazendo pesquisa do lastro, né, e também para aprofundar as nossas interações pelos grupos de pesquisa, né, como nós já temos com a Faculdade de Formação de Professores, né, da UERJ de São Gonçalo, um trabalho com juventude e tentar, vamos dizer, continuar esses diálogos, então, que são conceituais, mas são práticos, são da vida, né, e são da fraternidade e da amizade. Obrigada. Pessoal, eu vou primeiro agradecer muito a Ana. Eu acho que ela tocou em pontos que, para nós, do grupo, são essenciais. Então, eu queria só fazer alguns comentários muito rápidos, não vou monopolizar a fala, eu queria passar para vocês, mas a primeira coisa é essa capacidade que a Ana tem de nos levar para o mundo dos conceitos, né, que, para algumas pessoas, e eu falo de um campo que tem tarefas muito práticas a realizar, né? Quer dizer, a gente tem um déficit enorme de escolarização, de educabilidade, e a gente tem que fazer coisas. E quando, por vezes, né, o campo conceitual, né, se impõe, as pessoas dizem, eu quero coisas práticas, eu quero fazer. Então, eu acho que ela nos chama a atenção, especialmente que a nossa contribuição, especialmente na universidade, de intelectuais, puxar um pouco o freio de mão, vamos dizer assim, para elaborar, né, e talvez construir um antídoto a essa velocidade do que nos leva ao praticismo, né. Por outra, saber também o nosso devido lugar, né, quanto intelectuais, e que nós não podemos falar pelo outro, né, nós devemos dialogar com o outro, mas não falar pelo outro. Eu lembro aqui, não sei se estou vendo Solange ali, Lili, se estava num debate que o CPDA organizou, e um menino do MST, acho que se incomodou com alguma coisa, com os intelectuais, e falou assim, vamos combinar uma coisa? Nós fazemos a luta pela terra e vocês produzem conhecimentos. Nós precisamos muito do conhecimento de vocês, mas quem faz a luta somos nós. Quer dizer, essa tensa relação, difícil relação também, de que nós temos um papel nesse diálogo. Então, e que não é o papel, né, quem está na frente de luta, podemos estar juntos, e esse debate é fundamental. E no caso que a Ana fala, os jovens do Observatório Jovem, o termo Observatório Jovem leva a isso, a ideia é que nós temos um grupo de jovens aqui e fazemos trabalhos mais práticos, até fazemos. Eu citava aqui o trabalho do Em Diálogo, que nós estamos construindo uma rede nacional para que a melhoria do ensino médio venha de baixo para cima, que esses jovens possam se indignar, inclusive com as condições de oferta de aplicabilidade que são oferecidas a eles. Nós estamos construindo já de longa data uma rede de jovens das comunidades de jongo, né, das comunidades jongueiras, e é tão longa a data que alguns não são mais jovens. Então a gente tem muita dificuldade, as comunidades têm muita dificuldade até para se deslocar e para se organizar. E especialmente nesse caso do jongo, comunidades de tradição, de reconhecer o papel ativo dos jovens, né? Então a gente tem esse diálogo sim com os jovens, mas fundamentalmente nós temos procurado dar visibilidade e possibilidade que esse jovem possa narrar o seu próprio cotidiano. Então essa é a saída que os filmes do Observatório têm permitido. De fato, os jovens não têm filmado, né? Quem tem feito os filmes são os alunos de pedagogia, de cinema e nós. Mas tem dois momentos fundamentais da produção dos filmes do Observatório, que são filmes de pesquisa, que cria esse campo de interação. O primeiro é a constituição conjunta do roteiro do filme pesquisa. É aí que nós seguramos um pouco a nossa vontade de impor uma problemática, um arbitrário de investigação, e a escuta dos jovens nos joga para caminhos que nós não pensamos. Isso que é genial. Eu daria um exemplo, cada filme tem o seu exemplo, mas o exemplo do Quilombo São José da Serra foi muito significativo para a gente. Nós chegamos no Quilombo e perguntamos que tipo de filme vocês gostariam que fosse feito sobre a juventude do Quilombo. A primeira dificuldade é fazer um filme num quilombo ouvindo jovens. E as pessoas falam, jovens num quilombo, mas são os velhos que importam. E nós vamos ouvir os jovens. Temos que negociar com as lideranças, inclusive isso, com as pessoas
De fora que, por vezes, não entendiam que esse olhar sobre o jovem era significativo. E o jovem dizia, bom, nós queremos ser retratados como jovens que somos. Nós somos do jongo, tem uns que frequentam o terreiro, mas nós gostamos de forró, gostamos de funk, gostamos de ir ao baile, e nós somos jovens, nós queremos que aparecêssemos, nós não somos apenas netos de escravos. Essa frase de uma das meninas, a Rose, se não me engano, nós não somos apenas netos de escravos, nós somos muitas coisas, ou diria Fernando Pessoa, eu sou muitos, né? Eles também são muitos, e o filme tentou perseguir essa noção de que eles são sujeitos de uma identidade que é preciso valorizar, que as pessoas valorizam, mas que eles são muitas outras coisas. Então, nós temos procurado, esses jovens do Observatório, eles estão aí, eles são os jovens que produzem as pesquisas também, mas são esses jovens com os quais nós temos dialogado. E, por fim, o outro momento que eu poderia chamar aqui, uma certa metodologia de trabalho, é a apresentação do corte final do filme para esses jovens, que é o momento que o jovem pode dizer, eu não fui bem retratado. Vocês se enganaram com aquilo que eu falei. Essa edição não está boa. A edição é o momento da traição, né? É o momento que você trai o narrador e você constrói o seu arbitrário. E os jovens são capazes de dizer coisas do tipo. Esse último filme que nós fizemos, os Jovens do Morro do Palácio, um dos jovens falava coisas muito difíceis de se manter no filme em relação ao tráfico de drogas e muito corajoso da parte dele em relação aos policiais, né? Enquadram, batem, essas coisas todas que a gente conhece. E eu dizia, olha, isso pode dar problema para você. Aí ele falou, não, pode manter, pode bancar. E os amigos dele falaram assim, ele não sabe o que está falando. Tem que tirar. Então, na verdade, os amigos relativizaram esse poder de individuação que ele tinha e que ele falava, não, vamos protegê-lo. Porque se isso for para o filme, ele não dura um dia lá no morro. Então, a força do coletivo, dos amigos, é proteger o outro. Então, essa ideia de que tem uma rede de proteção, e a gente, se eu fosse seguir, por exemplo, a lei do direito autoral, o direito fala, o direito é subjetivo, pessoal, personalíssimo. Então, ele tem o direito, no fim das contas, de dizer, eu quero manter isso no filme. Mas foi o diálogo com os amigos que o levou a refletir de que ele estava correndo um risco desnecessário. Então, eu estou querendo chamar a atenção de que a gente está procurando fazer pesquisa, se apropriar de mais clássico, também de mais contemporâneo do ponto de fazer pesquisa, mas tem uma coisa que é muito simples, né, que é o ouvir, que é não tratar os jovens apenas como objeto de investigação, mas como parceiro do processo de produção do conhecimento. E isso é muito mais do que entregar a câmera para eles, né, eu queria dizer. A gente tem sofrido muitas vezes críticos de que quando as pessoas vão passar os filmes do Observatório e alguém fala assim, foram os jovens que filmaram? Eu falo, não, não foi. Então eu quero ver filme que os jovens filmam. Então, na verdade, a filmar é um momento importante. Eles querem filmar, nós estamos fazendo isso. Já fizemos oficina com os jovens jongueiros, vamos aprofundar agora um treinamento para edição. Mas, fundamentalmente, esses dois momentos de construir a narrativa, né, no roteiro e depois na edição, eu acho que são os pontos fortes desse processo de diálogo. Então, queria passar para vocês a palavra dizendo que isso tudo que a Ana está falando me lembrou o Alan Turrani, quando ele vai dizer que alguém só pode ser sujeito quando é capaz de construir projetos para a sua própria vida. E isso que a Ana falou são redes que nos aprisionam e não nos permitem construir, não nos permitem construir um processo de emancipação pessoal e coletiva. Então, Ana, obrigado pelo caminho nos dado. Eu queria abrir para vocês. Professora, eu concordo com você que um corpo que resiste já é uma resposta ao mundo, né? Mas o que me angustia é como fazer esse mundo, né, despertar, né, e perceber esses corpos que resistem e que estão dando respostas para esse mundo, tá? Uma outra coisa que aconteceu essa semana, a Ana estava, nós fomos ao Quilombo São José da Serra, não para pesquisar, né, foi um aniversário do seu tio Mané, 91 anos, que nos convidou, e encontramos um jovem que foi morar agora no Quilombo, né, ele casou com uma das jovens do Quilombo, ele é da cidade, e ele falou assim, professor, sei que eu estou reparando aqui duas coisas. Uma, que a vaquinha que eu estou tirando o leite dela, acho que ela não gosta muito de mim, então estou tendo problemas de... Eu achava que era fácil tirar leite de vaca, então não é.
Não é, né? E ela fica me olhando, e conta uma história longa da vaca lá. E a outra é que eu não preciso mais de tanto tênis, tanta bermuda, tanta roupa, tanto boné. E eu estou me sentindo que aquilo que eu trouxe eu não preciso. Aqui eu não preciso comprar toda semana uma bermuda e toda semana um tênis novo. O meu dinheiro está sobrando. Tal é o modo de vida no quilombo, não obriga a ficar o tempo todo desfilando roupa de marca, tênis e por aí vai. Isso tem muito a ver com o que a Ana falou. Chama-se Jefferson. Claro, aqui eu compreendo, posso trocar umas palavras aqui com o Carrano, né? Eu compreendo essa pressão do fazer, né? Há muito o que fazer, muita responsabilidade mesmo na área da educação, há muita preocupação, é algo absolutamente legítimo, né? Nós sabemos. Agora, refletir é uma conquista. Não está dado. Mesmo, vamos dizer, nas áreas mais afastadas dessa pressão prática, a reflexão é uma conquista. Não é porque, efetivamente, vamos dizer, frequentamos uma literatura ou escrevemos alguma coisa que nós estamos realmente refletindo, né? De forma alguma. Quer dizer, existe uma conquista que é de todos. Eu entendo que é libertadora, né? E isso tira exatamente os automatismos. Eu não creio que, vamos dizer, sejam coisas antagônicas. Nós podemos praticar a vida, atuar, trabalhar desesperadamente e refletir ao mesmo tempo, desde que exista treinamento para isso e vontade. E vontade. Porque, vamos dizer, a urgência social não é pretexto para não se refletir. Porque isso, inclusive, paga um preço monumental. Eu trabalho na área do planejamento urbano e regional, também tem muito urgência, tem que fazer casa, tem que fazer de tudo, né, também. Então, não é muito bem por aí, né? Não creio que tenha muita coisa a ver, não. Uma coisa com a outra. Acho que é alguma coisa a trabalhar melhor. Bom, acho essa coisa de filme pesquisa absolutamente genial, né? E esses compartilhamentos de roteiro também. Agora, existe uma coisa um procedimento que se reproduz nas várias áreas, e agora estou ouvindo o Carrano falar, uma espécie de anseio pelo autêntico que atrapalha muito a evolução da técnica apropriada, da técnica apropriada, inclusive para o bem, para a própria sociedade, vamos dizer assim. Então, agora, rapidamente, você vai entregar a máquina fotográfica para todo mundo, ou você vai entregar a câmera para todo mundo. Você está formando esses jovens aqui, mas não dá nem tempo de formá-los, porque rapidamente você não pode mais fazer isso, porque alguém quer ver, sei lá por que também, o filme feito pelo outro lá diretamente. Vai ficar de quê? É mais autêntico? Mas isso é uma ilusão, não existe autenticidade nesse nível. Então, essa ilusão do mais autêntico é alguma coisa realmente a ser vastamente discutida. A outra questão é a leitura conservadora das culturas tradicionais, que leva efetivamente a que não se escute o jovem. Você é obrigado a ser uma espécie de Xerox das gerações anteriores. Mas isso é a coisa mais atrasada possível de ser pensada, né? E reacionária. Anula completamente o sujeito e, além disso, faz dele um produto ahistórico. Ele não vai poder ser uma força transformadora, então. Ele vai ficar encarregado de ficar reproduzindo o mesmo a vida inteira. Eu não sei qual foi a liderança indígena, que eu vi um programa genial, rapaz, né, fez vários cursos universitários, saiu por outro lado e tal, não sei o quê. Ele discutindo, olha, a minha cultura não se enfraquece porque eu coloco um tênis, não. Como a sua também não. Você perdeu toda a sua fundação marxista porque eu sou um tênis, não, né? A minha também não desaparece assim, não, ela não é tão fraquinha, né, a ponto de desaparecer só porque eu fui o cabeleireiro, não, tá certo?
Quer dizer, é enfraquecer a própria base cultural dos outros. A cultura indígena ou a cultura multiétnica negra, etc. e tal, as bases culturais, elas resistem, né, para interagir com numerosas outras culturas, elementos culturais, afinal de contas. Porque também, se não resistirem, não vale nada. Né? Elas não podem ficar feitas, sei lá, uma plantinha dentro de uma estufa. Não, desliga o rádio porque está vindo propaganda também. Não, quer dizer, não pode ser uma coisa tão fraca assim. Porque se for também é outra coisa que não vai a lugar nenhum. Então, há que discutir isso. Bom, eu gosto de brincar que os índios são os principais players do futuro. Se nós imaginarmos os recursos dos quais a humanidade necessita e a terra indígena, vamos preparar esses índios. Eles são os principais players políticos no futuro. Está brincando com isso? Não brinca não, porque é uma coisa seríssima. Agora imagine isso. Agora não, vai ficar na cultura tradicional, não pode saber de nada, não pode conhecer nada. É uma cultura tradicional que já foi profundamente transformada, mas que mesmo assim não vai poder ser contaminada com mais nada. Olha, isso é muito cruel. E anula o jovem. Aí não teria música soul, não teria jazz, não teria absolutamente nada, música alguma, criação alguma, nenhuma história da música, nem nada. Né? Então, quer dizer, não pensar no jovem é uma coisa muito complicada para qualquer pessoa que valorize culturas tradicionais. Ô, Tagmar, pois é, né? Então, aí você dizendo, bom, como hoje, né, como é que a gente pode fazer reconhecer de alguma maneira esses corpos que resistem, que o mundo reconheça? Não, o mundo não reconhece nada. Né? Esses corpos fazem parte do mundo, vamos dizer assim. Né? Agora, o mundo como sujeito, ele não reconhece. Né? Então, não existe. Não, o que existe, fundamentalmente, é aquilo que não pode ser negado, de jeito algum. Né? Então, voltando a Milton Santos, Milton dizia, naquele livro Por uma Outra Globalização, que é um livro importante, que vale a pena ler, né? Esse livro, ele dizia, olha, nós estamos numa fase, num período histórico que vai passar. Então não vamos ficar dentro dessa hegemonia neoliberal a vida inteira. Aliás, a crise já é mais do que evidente, e a crise sistêmica é absolutamente evidente. Ela está aí por toda parte, a crise sistêmica. Seríssima. Ela já está explodindo. Então, o que ele colocava? Colocava que nós estávamos face à emergência de um outro período histórico. Esse outro período histórico, ele seria baseado, vamos dizer, no que é hoje demografia. Esses coletivos humanos, né, que a gente pode chamar de demografia, quer dizer, esses coletivos humanos, eles têm um peso neles mesmos. Né? Independente de qualquer coisa, se você junta 500 mil na defesa de algo, de uma posição, isso tem um peso incalculável. Né? É o período demográfico da história, é um período pesado, ele está aí, né? Ele tem peso, ele está aí e não dá para fazer desaparecer. A sociedade não desaparece porque as pessoas resolveram que não querem. Né? E o outro lado é que nós estamos na emergência daquilo que ele também chamava de período popular da história. Nós estamos na emergência do período popular da história. Quer dizer, o período em que a arte de resolver a vida ganha crescente importância. Né? Não sei se vocês leram bastante, mas na crise argentina, né, que foi terrível, a crise econômica argentina, perdeu a moeda, uma loucura total, e que agora está muito melhor. Né? A Argentina, mas entrou numa crise brutal com a dolarização da economia, né? O que resolveu a vida, em grande parte, foi a arte de resolver a vida, sim. Criou-se moeda, inventou-se moeda, ou-se fazer outra coisa, voltou-se ao escambo, né? Negociou-se tudo, ocupou-se fábrica falida e por aí vai. Né? Então, quer dizer, existe uma força que é desses corpos.
né, desses sujeitos corporificados. E nós, valorizando os modos de vida, podemos ver melhor e começar a reconhecer desde já. Né? Porque a crise dos mercados é evidente. O que nós vimos, a crise de acumulação do ano passado, né? De 2008, mas a crise de realização do mercado habitacional nos Estados Unidos, se gera, explode para tudo que é lado, né? Aquilo denota muito claramente, né, que os estilos de vida têm limites. E que, portanto, muitas vezes, tudo que resta é a valorização dos modos de vida, ou seja, da arte de resolver a vida. Então, talvez começar a valorizar desde já, né, seja uma boa ideia, né, para até taticamente ter o que dizer, o que representar logo adiante, né, como, vamos dizer, finalidade das instituições e, de alguma maneira, vamos dizer, a defesa também de uma outra vida urbana, de uma outra experiência coletiva. Então, há essa questão da Guimarães, da evidência. Então, mesmo que não queira reconhecer coisa nenhuma, vai ter que reconhecer do mesmo jeito. Né? Nós estamos vendo Londres, né? Vimos na Espanha, né? De um lado Madrid e Barcelona também, fora todo mundo árabe, a Grécia e por aí vai. Vai ter que ver de qualquer jeito, querendo ou não. Só eu queria pontuar algumas coisas muito rápidas. A ideia de geração, que nós temos discutido aqui, nós discutimos todo o ano passado e boa parte desse ano também, a ideia de que a geração ela não é uma coisa também como o espaço, ela é um conceito e ela foi colonizada pela categoria tempo. Né? E aí, autores já citados aqui, como Milton Santos, como Lefebvre, própria Ana Clara, vai nos mostrar que essa experiência da espacialidade é que vai definir uma juventude real e concreta, né? E não uma juventude abstrata que possa até ser comparada anacronicamente com a juventude que talvez nunca tenha existido. Essa juventude, quando me dizem, você foi da geração Cazuza? Eu falei, não, eu fui da geração Cacique de Ramos. A primeira vez foi mais ou menos na mesma época. Então, enquanto estava acontecendo Cazuza, estava acontecendo Cacique de Ramos e eu não tinha as redes de sociabilidade na Zona Sul. O primeiro ser vivo da Zona Sul que eu fui conhecer foi quando eu fui estudar no Pedro II, e ali era uma escola que permitia o encontro das classes. Minhas relações eram do subúrbio, como muitos daqui. Então, essa ideia de que a geração, ela tem que ser cronotópica, né? Essa é uma coisa que o professor José Machado Paz tem nos falado muito, a ideia de geração como cronotopia, né? Pensar o tempo, pensar a geração, pensar as passagens, a relatividade do tempo, pensar também a experiência desse próprio tempo, das idades, no espaço. Né? Ou seja, é injusto até falar que é bom ser jovem, quando se vê uma juventude massacrada nas periferias. Né? É isso que vai chamar a atenção de que a cronotopia é um conceito importante para entender a juventude. Eu até ousaria aqui dizer que a gente tem que buscar também fortalecer um sentido de cronoutopia, né? Para que a gente possa fazer aquilo que o Milton Santos chamou a atenção lá no vídeo de homenagem a Denise, né? O que não é, pode vir a ser. Né? Já estava em Platão. A cidade não é, mas pode vir a ser. Eu acho que esse é esse sentido da análise, da compreensão, mas também da busca de transformação que nos inspira a estar juntos. Queria dizer isso, agradecendo a Ana mais uma vez. Obrigado e faço o convite para tarde, 2 horas, também no seu auditório, seguir a conversa.